Amém. Amém? Então, irmãos, vou recapitular um pouquinho, pouca coisa, né, do que foi falado semana passada pelo pastor Igor. Então, para quem estava no culto ou para quem não estava, ele falou sobre novos deuses e velhas idolatrias, não é mesmo? Então, ali nós podemos aprender que, mesmo não estando no tempo antigo, nós, mesmo assim, muitas vezes caímos no pecado da idolatria. Nós voltamos a idolatrar coisas que muitas vezes, na maioria delas, nos afastam de Deus, né? Então, quando nós buscamos coisas que são diferentes daquilo que o Senhor deseja, nós acabamos caindo no pecado da idolatria e da religiosidade, não é mesmo? Ele comentou sobre a família, muitas vezes, ser algo que nos afasta do Senhor ao invés de nos aproximar, o emprego, o dinheiro e tantas outras coisas, as redes sociais, celular, enfim, muitas coisas que se tornam novos deuses e nós continuamos, assim como muitos e muitos anos atrás, caindo no pecado da idolatria e vivendo algo que não é da vontade do Senhor, porque nós sabemos que somente há um Deus a quem nós devemos adoração, não é mesmo? Então, com isso, ele ministrou em Colossenses, e por coincidência ou não, mas eu acredito que seja pela vontade do Senhor, nós vamos ler Colossenses, só que capítulo 2, amém? Então, falando sobre Colossenses, o título da mensagem de hoje é Cristo Jesus, o centro de tudo, amém? Irmãos, o livro de Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, foi escrita pelo apóstolo em uma de suas prisões, em uma de várias, não é mesmo? Quando ele estava preso em Roma. Então, nesse momento, ele estava preso por pregar, anunciar a palavra do Senhor. Mesmo o apóstolo Paulo, ele estando preso, ou passando por várias adversidades, como aconteceu, como o naufrágio, prisões, perseguições, até mordida de uma cobra, muitas coisas pelo apóstolo Paulo passou, mesmo assim, irmãos, ele não deixou de exortar e ensinar a muitos povos por onde ele passava e até mesmo povos que ele não teve contato pessoalmente, que no caso de o povo de Colossenses era esse. Paulo, ele não conhecia o povo pessoalmente, mas ele soube notícias através de Epáfras, um dos cooperadores da obra de Cristo, um dos cooperadores da obra através da vida de Paulo. E Epáfras, com muita preocupação, com muito zelo, ele traz questões que o povo de Colossos, ele estava precisando ouvir. Então, por isso que Paulo, ele escreve essa carta ao povo de Colossenses para que eles possam ter conhecimento, entendimento no Senhor do que eles precisavam fazer para viver uma vida que seguia a vontade do Senhor. Amém? Em nossa vida de fé, em nossa caminhada, quantas vezes nós nos deparamos com situações adversas, pensamos muitas vezes em desistir. Quantos de nós, ou a maioria de nós, tem problemas, irmãos? Nós passamos por adversidades, perseguições, muitas vezes coisas que nos afastam da presença do Senhor, mas uma das coisas que a gente mais pode pensar é que nós não podemos ficar rasos de conhecimento e muito menos desistir daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quando ficamos rasos de conhecimento, nós nos entregamos a qualquer ensino e tiramos Jesus do centro. Isso não é aquilo que o Senhor ele deseja para nós. Ele é o centro de todas as coisas, não é mesmo? Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo instrui o povo a trazer Jesus ao centro de todas as coisas, sendo Ele o único Deus, e pedindo que não cedam às pressões externas, nem às enganações, porque era isso que estava acontecendo. Muitos ensinamentos, filosofias e coisas que não estavam agradando ao Senhor e que estavam trazendo confusão para aquele povo. E tá aí, irmãos, algo que nós precisamos ter zelo com a palavra e por tudo que ela representa em nós. Como eu já disse, Paulo aqui ele não
tinha conhecimento desse povo pessoalmente. E está aí um detalhe extremamente importante. Epáfras, além de ser um cooperador de Paulo e da obra de Cristo, ele era irmão dele, não é mesmo? Olha a importância de nós andarmos com pessoas que nos aproximam de Deus, que nos levam para viver aquilo que o Senhor tem e não nos afastam dele, mas que cooperam para que aquela coisa que o Senhor tem, aquele propósito, aquele desejo do Senhor, para cada um de nós, individualmente, como corpo, como família, como comunidade, tem. Porque quando nós temos amizades ou temos convivência com pessoas que não são, que não exalam ao Senhor, muitas vezes nós acabamos caindo. Irmãos, eu não estou dizendo que vocês não podem ter contato com outras pessoas, longe disso, porque também se torna religiosidade. Mas que nós tenhamos no nosso coração e na nossa mente entendimento para saber separar e discernir aquilo que é bom e agradável aos olhos do Senhor. Aquilo que nos faz bem diante do Senhor e aquilo que não nos faz bem aos olhos do Senhor. Porque quando nós temos esse entendimento, nós conseguimos ter vários meios de convivência com os nossos colegas, com os nossos familiares, mas nós não deixamos que o pecado nos domine. E isso é algo muito importante. Amém? Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta com o intuito, de encorajar o povo de Colossos a permanecer em Cristo independente das pressões, adversidades ou enganações presentes em sua vida naquele tempo. Ou seja, uma vida de maior devoção a Cristo, sendo Ele tudo em todo o tempo. Então, o Senhor, irmãos, mais uma vez, o pastor Igor falou isso semana passada, é algo que tem fixado no nosso coração. O pastor César também fala muito isso. Cristo, Ele precisa ser o centro de tudo e todas as coisas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Pode ser, mas a gente já sabe disso, a gente é cristão. Será que a gente lembra disso no nosso dia a dia, quando nós acordamos, quando nós levantamos e seguimos o nosso dia vivendo aquilo que nós temos para viver? Então eu quero voltar com vocês. Convido vocês a abrir Colossenses 1, 15, 16 e 17. Vamos voltar um capítulo do que eu vou ler. Quero dar destaque a esse texto que mostra a grandeza de Cristo. E, irmãos, particularmente, eu acho que é o texto mais forte e bonito, que fala sobre a centralidade em Cristo e tudo que Ele é. Amém? Vamos ler? Colossenses 1,15, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O Senhor não apenas criou o universo, Ele é quem sustenta o universo em suas mãos. Olha a importância disso, fala que Jesus é tudo. Olha como é lindo nós olharmos com os olhos de amor para esse texto e ver a grandeza do Senhor, esse mesmo Senhor que se deu por nós. Depois disso, então agora vamos ler o texto de hoje, que está em Filipenses 2, a partir do versículo 6. Amém? 2:6 diz assim: portanto, como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. O 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. 9, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. 10, e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de
todo poder e autoridade. Amém? Vamos lá, vamos destrinchar isso aí. O 2:6. Vamos por partezinhas. Amém? Espero não me estender muito. 2:6 diz assim: portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Irmãos, olha a importância de permanecer no Senhor. Assim como receberam, ou seja, de uma vez por todas, andem nele. Andem nele, de uma vez por todas. Entendam que Ele é o Senhor. Permaneçam nele como vida de fé, a mais pura essência, que foi o que nós cantamos aqui. A própria vida, a vida nova, que é Cristo. Coloquem em prática e em toda conduta, ou seja, no agir e no pensar. Não tem como nós vivermos Cristo, fazer uma coisa, pensar outra. Não dá, irmãos, não tem como, sabe, não casa, é totalmente diferente quando nós entendemos quem Cristo é. Uma nova vida não vem depois do batismo. Muitas vezes a gente acha o batismo importante, tá, irmãos? Vou deixar bem claro isso, porque depois vai dizer, não precisa batizar. Não, o batismo é importante, é um ato público de fé, mas o encontro com Jesus, ele não vem depois do batismo. Ele vem através de uma decisão e, principalmente, a partir do momento que o Senhor nos encontra. É aqui que, nesse momento, que os nossos olhos se abrem e podemos ver quem Cristo é. Podemos contemplar Ele. Cristo nos resgatou, nos deu vida, e isso é motivo de grande alegria. Não tem como viver diferente. Em Gálatas 5:25, se você quiser abrir, diz assim: já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Irmãos, como eu já disse, não tem como vivermos Jesus sem andar com Ele. Não tem como existir uma vida de devoção sem intimidade, sem busca, sem conhecer, sem abrir as Escrituras. Para que nós possamos ser constrangidos pelo Senhor, nós precisamos ter intimidade. Não tem como a gente chegar, estou falando, a maioria é adulta, as crianças estão lá. A gente ter intimidade com o nosso esposo ou esposa e conversar com ele e ter vida com ele se a gente não tiver ali um momento juntos. É impossível, irmãos, a gente conhecer um ao outro sem ter momento de comunhão, tempo de conversa, de sentar junto, de saber como é que tá, beleza? De uma forma brincando, a gente sabe que não tem como ter intimidade com o Senhor sem ter momentos com Ele. Não tem como nós aprendermos do Senhor sem abrir a palavra. O conhecimento não vai vir, deu. A gente precisa abrir as Escrituras, meditar nela, e aí sim, o Espírito Santo, Ele vai tratar o nosso coração, Ele vai abrir o nosso coração, e Ele vai ensinar aquilo que nós precisamos. Ele vai nos exortar, vai nos moer, vai nos deixar assim, ó, lá no pó, no chinelo. E aí sim nós vamos entender e compreender a dimensão de quem Jesus é, com todo o amor que Ele nos amou. Mas para isso a gente precisa ser muito moído. E a gente só vai ser moído se a gente tiver isso. Momentos com o Senhor. Para que a gente venha desistir da nossa carnalidade, viver em verdade, a gente precisa disso. Porque, como a gente falou agora, sem intimidade, a gente vai viver a vida carnal, a vida humana, e que não nos leva ao Senhor, mas nos leva a muitos caminhos de perdição. Mas isso... será? Sim! Eu tenho absoluta certeza disso. Eu já estive lá e eu estive aqui. E eu sei que depois que o Senhor encontra verdadeiramente, não tem o que fazer, tu não consegue fugir. Pode até tentar, mas não adianta. Sempre volta. Domingo passado, o pastor Igor ministrou também sobre Colossenses, né, como eu disse no início. E nos trouxe algumas questões sobre isso, várias, na verdade, que nos apontavam a desistir dessa vida de carnalidade e viver a vontade do Senhor. Mas, uma das coisas que a gente ficou pensando, né, será que eu amo a Cristo ou o poder que o nome dele carrega? Será que eu amo quem o Senhor é ou aquilo que Ele pode me oferecer?
Porque Ele tem poder para fazer muitas coisas, mas Ele não é o nosso gênio da lâmpada. Às vezes a gente confunde aquilo que é vontade do Senhor, aquilo que é propósito do Senhor, com aquilo que a gente deseja. E que o nosso desejo nessa noite, em todos os dias da nossa vida é: Senhor, se esses sonhos são teus, realiza. Mas se não for, afasta. E muitas vezes a gente não tem coragem de orar isso, porque a gente sabe que a gente vai perder o controle de todas as coisas. E o Senhor, Ele nos capacita a viver algo diferente. Não aquilo que a gente deseja, mas aquilo que Ele quer. Quando a gente olha com esses olhos de amor para o Senhor, com esse desejo do Senhor, faz a tua vontade em mim, bagunça tudo. Bagunça a casa, destrói o nosso coração para fazer de novo. Os nossos pensamentos são mudados, a nossa mente muda. Tudo aquilo que a gente acha que é certo não é. Isso é bom. Porque se a gente tem um Senhor que nos amou a tal ponto de se entregar, isso é vida. Não é sobreviver, mas é viver. E viver para Ele é algo perfeito, é algo maravilhoso. Amém? Não tem como amar a Cristo sem renunciar à nossa vontade para viver a dele. Até mesmo porque enquanto não vemos a Cristo como prioridade, vamos ter satisfação em muitas coisas, menos nele. E essas muitas coisas que nos trazem satisfação são momentâneas, não são eternas. Nossa, quantas vezes a gente sonha, almeja, e aí daqui a pouco a gente tem, e a gente fica pensando: poxa, será que eu queria tanto assim? Será que fazia falta? Será que era isso mesmo que eu queria? Eu nem lembro mais. Sabe, a gente vai deixando como se fosse algo simples, assim. Só tem. Mas aí quando a gente encontra o Senhor verdadeiramente, ou melhor, quando Ele nos encontra, nós vemos que a única coisa que nos satisfaz plenamente é a presença de Cristo Jesus. Não tem outra coisa no mundo, irmãos. Não existe. Pode passar por muitas coisas, muitas pessoas, achar: amo meu esposo, tá? Meu marido, meus filhos. Mas uma coisa eu sei: sem Jesus eu não teria Ele e nem eles. Quem realmente nos levou a nos encontrarmos, a nos amarmos, a tomar a decisão de nós termos os nossos filhos, foi Jesus. Sem Ele, o meu casamento não existe. Sem Ele, os meus filhos, eles não vão andar no caminho correto. E mesmo ensinando, a gente sabe que ensinar leva a um caminho que eles vão crescer e vão servir ao Senhor. Mas se a gente não ensinar direito, se a gente não aprender direito para ensinar, o que a gente vai fazer? Será que é isso que o Senhor deseja? Então essa satisfação, ela é simplesmente momentânea. Ela vai embora. Em segundos a gente esquece aquilo que a gente queria. É tudo tão fácil. Mas uma coisa que permanece e é eterna é Jesus. É uma pessoa. É amável, é zeloso, é amoroso. É um Deus perfeito. Não tenho o que dizer. 2,7, vamos lá. Colossenses 2,7. Que diz assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Com raízes, né? Como o início da conversão. Vocês lembram quando vocês se converteram? Aquele amor, aquele desejo. Não que a conversão seja num único momento, né? Ela vai acontecendo ao longo dos anos, até que o Senhor nos recolha. Mas aquele momento que o Senhor nos encontra, é aquele amor, é aquele desejo, aquele anseio. E aí, às vezes a gente esquece. Então, com raízes, como o início da conversão, a parte inicial de vida. Assim como uma árvore se inicia em uma semente. E aí vem as raízes, assim somos nós. Firmados, sustentados, né? Que raízes dão estabilidade, não é mesmo? E edificados. O que é? É a continuidade, irmãos, o crescimento da vida de fé, maturidade, sabedoria que a gente só vai adquirir tendo intimidade com o Senhor, aprendendo da sua palavra. E a edificação é um processo contínuo, né? Ninguém constrói um prédio da noite para o dia. Ou constrói. Não, precisa do alicerce, precisa de todas as outras coisas que eu não sei, tá? Eu não entendo disso, mas a gente sabe que precisa de muitas etapas para que um prédio ele fique em pé e se sustente
e seja sólido por muitos e muitos anos. Amém? Então, tijolo sobre tijolo, né? Cada coisinha no seu lugar. Assim somos nós na presença do Senhor. Nós precisamos permanecer nele para que nós venhamos crescer em sabedoria, em conhecimento, em maturidade, até que ele nos leve, que ele cumpra o propósito. Então, quero deixar 2 perguntas, pensando nisso, tá? Firmes, edificados, com raízes, com alegria. Quem ele é para nós? Quem Jesus é? O que ele representa? Será que ele é aquele que só fez algo que não foi de tão valor assim, aí então eu trato de qualquer forma? Ou ele é aquele que se entregou por mim, por você, e que eu tenho vida nele, que eu vou lutar por ele, que eu vou viver a presença dele, que eu vou amar ele de todo o meu coração e vou viver aquilo que ele deseja? E o que ele representa? Coisas que ele pode me dar ou aquilo que ele já fez? Tá, eu não estou falando só de dinheiro, mas eu estou falando de conquistas, de empregos, de muitas coisas que não é errado, irmãos. Mas a gente tem que saber onde o nosso coração está, onde ele está firmado. E o que o Senhor tem para cada um de nós. Tem uma coisa para dizer que eu acredito que você já saiba. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Se entregou de uma forma perfeita, sem mácula, sem pecado, por mim e por ti. Vamos pensar. Com alguém tão puro, perfeito, se entregou por alguém tão sujo e imperfeito como eu e você. Porque eu não sei vocês, mas eu sou muito suja, em processo de conversão todos os dias, tentando buscar no Senhor o melhor, não para mim, mas para que o reino dele venha a ser anunciado. Tudo o que temos, mas tudo mesmo, hoje é misericórdia e é graça. A redenção nos alcançou por um preço muito, mas muito alto. Um preço de sangue, um preço de sofrimento, de dor, mas de um amor tão grande. Quanto amor! Quanto amor que nos alcançou. Se não fosse por esse amor, nós já estaríamos todos no inferno. Mas olha que graça e misericórdia do Senhor que nos alcança todos os dias, para levantarmos e dizermos assim: Senhor, eis-me aqui para viver o desejo do teu coração, eis-me aqui para que a minha casa seja um culto de adoração ao Senhor, para que eu seja alguém que os meus amigos, os meus irmãos em Cristo desejam estar perto, mas não para mim, não para me vangloriar, mas para que o nome do Senhor seja anunciado. Quando Ele nos encontra, não tem como ser diferente. Ele abre os nossos olhos, Ele nos liberta. E o mínimo, irmãos, o mínimo, como cristãos, é ter gratidão e uma vida que se una a Ele todos os dias. Não tem como viver separadamente do Senhor. Quando Ele nos encontra, como eu disse, a gente pode até tentar, mas a gente sempre volta, porque a gente sabe quem é o nosso Senhor. A gente finge não saber, mas a gente sabe. Lá no fundo a gente sabe. E isso a gente não consegue mudar. O amor que Ele sente, o desejo que Ele sente por nós, de viver a vontade que Ele tem para cada um de nós, é muito grande. 2:8 diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. Aqui o apóstolo chama atenção, aqui o apóstolo Paulo ele chama atenção para os enganos, para os ensinos falsos, para as mentiras, para as heresias, e pede que o povo se atente para que não sejam enganados por qualquer filosofia, coisas mundanas, coisas que muitas vezes nos afastam do Senhor. O ensino vazio, o ensino mentiroso, que tira proveito. Isso o pastor Igor falou muito bem semana passada. Tem muitas coisas que nos levam a caminhos de perdição, que nos levam a caminhos de idolatria, que tiram proveito. Irmãos, filosofias que naquele tempo estavam ensinando coisas que confundiam
confundiam o povo, mas hoje em dia existe muito. Irmãos, é maravilhoso nós aprendermos, termos livros sobre o Senhor, buscar a sua palavra, em outras coisas, ouvir pessoas. Mas, amados, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nem sempre tudo que a gente absorve, tudo que a gente aprende é bom aos olhos do Senhor. E a gente só vai ter esse conhecimento daquilo que o Senhor quer e daquilo que Ele não quer que aprendamos se a gente tiver conhecimento da palavra, né? Essas coisas aconteceram naquele tempo, mas muito se vê nos dias de hoje. Na verdade, e infelizmente, irmãos, é o que mais acontece. Por isso, precisamos aprender sobre as Escrituras, meditar sobre e andar em comunhão com o Senhor, para ficarmos atentos às palavras que o apóstolo Paulo nos traz e nos ensina, nos exorta a viver. Isso nos traz muito ensino, irmãos, porque prudência é sempre muito, muito bem-vinda quando se trata de ouvirmos de outras pessoas a palavra do Senhor. Na verdade, a prudência é fundamental, tá bom? Quando a gente entende aquilo que o Senhor deseja para nós, a prudência é fundamental. Principalmente nos dias de hoje, onde vemos barbaridades sendo feitas e ensinadas em nome do Senhor. Falsos mestres, falsas doutrinas, ensinos, palavras que são distantes daquilo que o Senhor nos ensinou, que envergonham e mancham a verdade. Quantas vezes a gente vê pessoas que não querem nem ouvir falar em igreja, andar em comunidade, né, congregar, porque foram machucados por coisas que muitas vezes afastaram elas do Senhor. Isso dói, irmãos, porque a gente aprender errado leva muito tempo para desconstruir, muito tempo. Mas a gente sabe que a gente pode, e o Senhor Ele nos ensina e nos exorta a isso através dessa palavra. Não tem como ficar diferente em relação a isso. Então, quando a gente olha com zelo, com cuidado, e tem prudência daquilo que a gente está ouvindo e aprendendo, lendo, isso é muito importante para a nossa caminhada de fé. Vai nos livrar de vivermos muitos ensinos enganosos. Amém? A gente acha que muitas vezes é normal, né? Viver com o Senhor de qualquer jeito, aprender qualquer coisa. Isso é tão triste. Quantas vezes nós nos contentamos com qualquer coisa, com palavras que não acrescentam em nada, que não têm ensino e que não apontam a Jesus, simplesmente por não conhecer. Que triste, irmãos. Isso é muito triste, porque quando nós nos contentamos com pouca coisa que eu digo, pouco ensino, a gente pega qualquer coisa que tem aí pela internet, pega qualquer livro sem olhar, sem pesquisar, a gente aprende tanta coisa que não deveria e muitas vezes a gente sai replicando. Então, quando a gente tem conhecimento, quando a gente busca no Senhor, quando a gente tem fontes no Senhor que nos levam à verdade, a gente entende que ali o Senhor Ele vai tratando, Ele vai curando, Ele vai libertando e o reino dEle vai avançando. Amém? Vamos lá, Colossenses 2:9. Diz assim: pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Ou seja, tudo que não leva a Cristo e não procede dele é ilusão. Nele, como verbo encarnado, é que habita toda a plenitude. Ele é a plenitude, a divindade, a essência. Cristo, como homem, não era apenas semelhante a Deus, Ele era Deus, como a gente viu. Aqui nós vemos a grandeza de um Senhor, o próprio Deus, em quem habita toda a plenitude. Muitas vezes, irmãos, para quem já tem uma certa caminhada, falar sobre isso parece tão simples, né? É o básico, é o arroz com feijão do crente, né? A gente sabe, Jesus é o centro, Jesus é tudo. Será que é mesmo? Será que a gente lembra disso todos os dias? Na verdade, isso é o mínimo que a gente deveria saber no nosso coração. Eu não digo só saber aqui, mas colocar isso em prática, sabe?
com o coração disposto a honrar o Senhor todos os dias. No tempo em que vivemos, falar sobre Jesus se faz cada vez mais necessário, para que nós não venhamos esquecer quem realmente o Mestre é em nossas vidas. Em Atos 4:12, Pedro, ao ser interrogado, deixa claro que não existe plano B ou alternativa para a salvação. E aí fala assim, Atos 2:14, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Jesus é o único. Amados, Jesus é o único mediador. Ele é o centro do resgate da humanidade. Olha como isso é forte. Ele é o centro do resgate da humanidade. É nele que encontramos tudo o que realmente nós precisamos. Tudo. Tudo, tudo, tudo. 2:10 diz assim: e vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Aqui encerramos tendo tudo nele, Cristo Jesus, o que precisamos. Em união, em intimidade com Cristo, temos tudo o que realmente precisamos para viver. E aqui eu não falo, irmãos, vou deixar mais uma vez claro, de uma vida simples, mas de uma vida que ama o Senhor a tal ponto de diminuir completamente, para que Ele venha crescer e Ele seja o centro. Somos cheios por meio dEle, por meio de seu sacrifício perfeito, e devemos estar sendo sujeitos a Ele todos os dias da nossa vida. Se nós não sujeitarmos a nossa vida ao Senhor, dificilmente nós vamos viver em comunhão com Ele. É impossível, irmãos, a gente não entender quem o Senhor é e querer andar com Ele. Não tem como. Não tem como. Ele é toda a autoridade e governo. Então por isso que não tem como a gente não se sujeitar a um Deus tão perfeito como o Senhor Jesus. Já estou caminhando para o final. Com a carta de Paulo aos Colossenses, nós aprendemos que estar em Cristo é simplesmente tudo o que a gente precisa. Na verdade, é o essencial. É firmar nossos passos em um caminho que leva somente ao Mestre. É exclusividade, irmãos. Não tem outro no nosso coração. O Senhor deseja exclusividade na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho. O Senhor deseja exclusividade. É sermos levados a um caminho apertado, muitas vezes dolorido, onde eu disse que eu conversava com uma irmã e eu disse para viver uma vida com o Senhor a gente precisa ser moído, esmagado, apertado, até tirar tudo, sabe? De nós, para que o Senhor Ele venha crescer e Ele seja o centro. Quando nós temos coisas no nosso coração, na nossa mente, que tiram aquilo que é do Senhor, Ele fica sem espaço. Esse caminho que leva somente ao Senhor, ele pode até ser apertado, difícil, cheio de pedras no meio do caminho, mas Ele nunca nos abandona. Nós estamos guardados nele. Permanecer em Cristo, mesmo em condições externas que dizem o contrário, mesmo os ensinos falsos, as enganações, adversidades, problemas que todo mundo tem, algo que, como discípulos de Jesus, devemos fazer. Permanecer nele, mesmo em meio a momentos difíceis, é algo que, como pequenos cristos, nós devemos fazer. É ter certeza que Ele está lá, mesmo quando não vemos. Porque as situações adversas e ensinos errôneos que nos rodeiam não podem definir como vivemos e como servimos, e muito menos nos afastar da mais pura verdade que é Jesus. Todas as coisas que nós temos na nossa vida, que mesmo que a gente ache que são difíceis, todas elas não podem definir como nós servimos ao nosso Mestre, como nós vivemos com Ele e como nós permanecemos nele. Porque se fosse por isso, eu acredito que nenhum de nós mais estaria aqui. Nenhum de nós.
Se nós olharmos para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, nós já tínhamos desistido há muito tempo. Eu vou dizer para vocês, viver uma vida com o Evangelho, viver com Jesus, com amor, não é bonita, não é bem apresentável, não é perfeita, não é cheia de bênçãos, como muitas vezes a gente ouve por aí. Não. O Senhor, Ele sim acrescenta aquilo que Ele deseja ao nosso coração, por graça e misericórdia. Mas não é porque a gente quer, é por misericórdia, é por amor. Porque viver o Evangelho é duro, irmãos, é difícil, mas não é impossível. E a gente tem algo perfeito aqui, ó. E hoje em dia, cada vez mais, nós temos acesso a isso. Tem muitos lugares que não tem e a gente não dá valor. Nós temos à disposição a palavra do Senhor o tempo todo, todos os dias. E a gente nem, às vezes, muitas das vezes, a gente nem abre a palavra para entender aquilo que o Senhor Ele quer para nós. E a gente vai dizer, vou viver com Ele. Mas como? Não tem como. Conhecer a palavra, meditar nela, gera intimidade com o Senhor. A palavra nos liberta, nos ensina, nos livra de vivermos uma vida carnal, nos livra de sermos enganados e também de não sermos levados por falsas doutrinas e caminhos tortuosos. Abre comigo João 8, 31 e 32. João 8, 31 diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Aqui nós entendemos que a palavra liberta do pecado, do medo, das prisões espirituais, nos liberta da religiosidade, traz restauração e não apenas informação, mas transformação pela fé. Mais uma vez eu vou ler. Se vocês permanecerem, no 31, firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Não tem como. Cristo é a palavra, é o verbo vivo. Não tem como viver com Ele sem viver nele. Não tem como. Se a gente viver, Ele vai nos libertar, Ele vai nos exortar, Ele vai nos curar, Ele vai nos transformar para que Ele cresça, para que o nome dEle seja anunciado. E para que a obra do Senhor avance todos os dias. Quando nós estamos no nosso trabalho, na nossa casa, nós somos a extensão daquilo que o Senhor é, aquilo que Ele nos chamou para viver. Não tem como viver diferente. A liberdade cristã não é o direito de fazer o que se quer, mas a libertação da cegueira espiritual. Conhecer a verdade, que é uma pessoa, que é Jesus, nos protege de nos tornarmos presidiários, presos de discursos eloquentes, bonitos, mas vazios de vida. E quem é essa vida que a gente muitas vezes está vazio? Jesus. Então, quando nós compreendemos essa liberdade que nós temos em Cristo através da palavra, constrangidos através do seu doce Espírito, nós entendemos que nós não temos só discursos bonitos, palavras bem bonitas faladas, louvores que avancem para o nome do Senhor, não. Mas nós entendemos quem é Jesus, quem é o Rei dos Reis. Concluindo então, irmãos, estarmos alicerçados no Senhor nos traz conhecimento. Vemos que nos dias de hoje, cada vez mais o povo é enganado por falta dele, por falta de intimidade e atenção aos ensinamentos que são obtidos, seja em igrejas, seja pela internet, seja através de livros, não sei. Mas é isso que acontece. Por falta de conhecimento, o povo padece. Ensinamentos que muitas vezes dizem ser de Cristo, mas não passam de heresias, falsidades e coisas mundanas que mancham o nome de Cristo e envergonham o Evangelho. Que tristeza! Irmãos, que o Senhor nos livre de sermos as pessoas que enganam ou que são enganadas. Que o Senhor nos livre, que nos dê conhecimento através da sua palavra, que nos dê conhecimento e que nos dê sabedoria e que nós avancemos uns com os outros, para que nós não venhamos enganar ninguém, nem sermos enganados.
Cristo é bem mais que religião, é um estilo de vida, é devoção, é amor. Que nesse momento Cristo possa, através do seu Doce Espírito, nos constranger, irmãos, e olhar com carinho para tudo que o Paulo Apóstolo falou aqui. Que vocês possam ler Colossenses por inteiro, e vocês vão ver quanto ensino há ali. Que vocês possam ler a palavra toda, né? A Bíblia toda, mas que possam ler Colossenses com amor, com os olhos de amor. Mesmo que a palavra fosse para aquele tempo, e esse ensino fosse para aquele tempo, ainda assim, irmãos, cabe muito para nós hoje em dia. E nos traz luz e nos exorta a permanecer em uma pessoa que vale a pena, Cristo. Cristo, irmãos, nos basta. Cristo nos basta. Se Ele é o cabeça de toda a autoridade, não precisamos buscar complementos, irmãos, e rituais externos ou filosofias humanas para nos sentirmos completos. Estar em Cristo é ter tudo. Essa segurança é o que nos permite andar na contramão do mundo, permanecendo firmes mesmo sob pressão ou adversidade. Convido vocês a se colocar de pé, já estou concluindo. Eu queria chamar o pastor Igor também para orar. Irmãos, mais uma vez eu vou dizer: Cristo nos basta. Cristo basta para você. Aqui, deixei isso para o final porque isso não é importante. Mas todo mundo sabe os momentos que a gente passou ano passado e que muitos irmãos vêm passando em relação à saúde. Irmãos, se não fosse Cristo, acho que eu já tinha desistido há muito tempo. Mas tem uma coisa que eu não consigo deixar de dizer: é que Ele basta e que Ele é suficiente. Se Ele é toda a plenitude, todo o resto se torna sombra diante do Rei dos Reis. Porque Ele é perfeito em amor, em graça, em misericórdia. E você pode rodar o mundo inteiro, irmãos, buscar coisas que o mundo inteiro pode oferecer. Não sei o que é o desejo do teu coração, os sonhos que você almeja. Amém. Ore, sonhe, deseje. Mas primeiro, busque olhar no Senhor se aquilo é realmente o desejo do coração dele para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para viver em comunidade. Senhor, será que isso que o Senhor tem para mim, que eu desejo, vai me acrescentar? Será que isso vai valer a pena, Senhor? Será que isso vai ser do desejo do teu coração para que outros vejam a tua glória, para que outros te conheçam e tenham o mesmo amor que eu tenho por ti? Será que isso vale a pena? Aí sim, irmãos, vocês podem sonhar. Senhor, abençoa o sonho, mas sonha com Ele. Que nessa noite a gente possa deixar que o Senhor Ele trabalhe no nosso coração, assim como o Senhor Ele falou comigo, que Ele possa ter falado contigo. Nós não somos perfeitos, irmãos, mas a perfeição nos alcançou. O amor Ele nos resgatou todos os dias. Ele nos resgata e Ele nos chama a viver com Ele. Nós vamos... O pastor Igor vai estar orando, por isso que você permaneça de olhos fechados. Vamos adorar o Senhor.